100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. E vamos aos destaques do Mix Notícias. Desmatamento afeta a imagem do país e causa preocupação. A Amazônia precisa ser protegida, diz secretário-geral da ONU. Ministério Público Federal no Rio abre investigação para apurar se houve censura em edital da Ancine. Relator no STF vota a favor de reduzir salário de servidores se gastos superarem teto. Dólar comercial em alta de mais 1,01% dia, cotada a R$ 4,07. A arroba do boi gordo estável, negociada a R$ 146 à vista no estado do Rio. E o açúcar cristal saca 50 quilos, cotada a R$ 59,85, com menos 0,84% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 18 graus e máxima do dia prevista para 22. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. E o tempo passa a chuvoso. Fluxo intenso, mas sem retenções neste momento na rotatória próxima ao Shopping Estrada e Beira Valão, próximo ao Mercado Municipal. O mesmo acontece na saída da Campos Farol com acesso a 28 de março e em alguns pontos da mesma via no sentido centro. Pontes da Lapa e Leonel Brizola têm movimentação maior também no sentido centro. Saldanha Marinho com pontos mais intensos da Rua dos Goitacazes até a rodoviária na Beira Valão, mas também sem retenções. Na BR-101, no momento, o fluxo de veículos permanece normal em ambos os sentidos da rodovia. Juntos o melhor Mix. Mix! O agronegócio brasileiro está preocupado com a alta do desmatamento e com a má imagem do país no exterior e quer se descolar rapidamente do segmento que pratica a ilegalidade. Os ataques do presidente Bolsonaro à Europa são outra angústia. O bloco compra mais de 5 bilhões de dólares ao ano de soja brasileiro e dita tendências. Nesse quadro delicado, esses alertas são do presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, um setor que responde por mais de 1,2 trilhões ao ano e contribui com mais de 20% do PIB. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse ontem que está profundamente preocupado com os incêndios florestais na floresta amazônica. Ele reforçou que não podemos mais arcar com os danos para uma das maiores fontes de oxigênio e biodiversidade. Também nesta quinta, a Organização Meteorológica Mundial divulgou comunicado no qual alerta para os impactos dos incêndios florestais na mudança do clima e defendeu a utilização dos sistemas de monitoramento por satélite para orientar ações contra as queimadas. Mix Notícias. Um idoso de 81 anos está custodiado no Hospital Ferreira Machado, para onde foi levado na manhã de ontem por suspeita de atear fogo em sua esposa de 67 anos, dentro de uma residência na Rua Tenente Antônio Joaquim, no Parque Vera Cruz, em Guarulhos. As chamas se alastraram pelo imóvel, que ficou totalmente destruído. Inicialmente, o caso estava sendo tratado como um acidente que teria deixado o casal de idosos ferido. No entanto, de acordo com a polícia, o idoso teria jogado uma garrafa de álcool no corpo da mulher, que está na UTI do Hospital Ferreira Machado. A polícia ainda apura a motivação do crime. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro abriu um procedimento para investigar vetos do governo federal a produções audiovisuais com temas LGBT. A informação sobre a abertura do inquérito civil foi divulgada ontem pelo órgão. Conforme informou o MPF no Rio, se confirmadas as informações de que o governo censurou as produções, o caso pode configurar violação de regras de editais, além de discriminação, o que é proibido pela Constituição Federal. Mix. O ministro Alexandre de Moraes, relator de ações que questionam a lei de responsabilidade fiscal no STF, votou nesta quinta-feira a favor de permitir que estados e municípios reduzam temporariamente jornada de trabalho e salário de servidores públicos quando os gastos com pessoal ultrapassarem o teto previsto em lei. A redução está prevista na lei de responsabilidade fiscal, mas foi suspensa em 2002 pelo Supremo, pela possibilidade de ferir a Constituição. Agora, o tribunal dará uma decisão definitiva sobre o tema. Os demais ministros ainda precisam apresentar os seus votos. E cerca de 1,7 milhão de usuários já se cadastraram no site Não Me Perturbe, com o objetivo
de bloquear ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações e 1,9 milhões de telefones foram bloqueados. O balanço é do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, até o dia 18 de agosto. O site entrou no ar no dia 16 de julho. Mix Notícias. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais registrou alta descontada à inflação de 2,95% em julho, contra o mesmo mês do ano passado, para 137 bilhões e 735 milhões de reais, informou ontem a Receita Federal. Em julho de 2018, a arrecadação somou 133 bilhões e 791 milhões de reais. De acordo com dados da Receita Federal, esse também foi o melhor resultado para o mês de julho desde $2011, quando o resultado havia sido de 141 bilhões e 801 milhões de reais. Os valores foram corrigidos pela inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,08% em agosto, informou ontem o IBGE. O resultado ficou próximo do registrado no mês anterior de 0,09% e foi o mais baixo para um mês de agosto desde 2010, quando ficou em menos 0,05%. No ano, o indicador acumula alta de 2,51% e em 12 meses de 3,22%, resultado abaixo dos 3,27% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2018, o IPCA 15 foi de 0,13%. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Mais de 5 milhões de reais serão injetados nas atividades de pesquisas nos campos da ciência, tecnologia e inovação fluminenses. O valor é resultado de parceria firmada ontem entre Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial do Rio de Janeiro, que inclui concessão de bolsas e fomento a projetos estratégicos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em unidades e polos da Associação Estadual. E tendo como tema principal estratégias inovadoras para a gestão ambientalmente adequada, baseado na destinação final de resíduos sólidos no estado do Rio de Janeiro, o primeiro prêmio INEA de Meio Ambiente encerra no próximo dia 27 as inscrições dos projetos acadêmicos inovadores. Os prêmios para os 3 melhores projetos são de R$14 mil, R$10 mil e R$8.000. Mix Notícias. Um total de 397 milhões de reais está sendo depositado nos cofres dos 92 municípios fluminenses, correspondente aos valores arrecadados no período de 12 a 16 de agosto pelo governo do Rio de Janeiro, referentes à distribuição de parte da arrecadação de royalties do petróleo e dos tributos ICMS e IPVA. Os depósitos são feitos pela Secretaria de Fazenda semanalmente e o total repassado no mês, com o de agora, atinge 560 milhões de reais. Desde o início do ano, os municípios receberam um total acumulado de 7 bilhões e 82 milhões de reais. A proposta que determina aos fornecedores de aparelhos sonoros, fones de ouvido, caixas de som e similares informar sobre os riscos da exposição excessiva a altos volumes de som ou ruídos foi rejeitada quarta-feira pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados. A relatoria argumentou que o Código de Defesa do Consumidor já determina de maneira geral que o fornecedor de produtos e serviços potencialmente perigosos à saúde informe a respeito disso. A decisão terá de passar pela análise das Comissões de Seguridade Social e Família, de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Juntos o melhor mix. Hoje, a partir das 6 da noite, acontece a exibição do documentário Forró de Cambaíba, do diretor Vitor Menezes, com apoio do Sindipetro NF. O mesmo registra a madrugada da ocupação do MST nas terras da antiga usina Cambaíba, em Campos, ocorrida em 2012, além de aspectos históricos ligados ao mundo do trabalho na produção do açúcar e a denúncia de que os fornos da usina teriam sido utilizados durante a ditadura militar para queimar corpos de militantes políticos de esquerda. Após a exibição do documentário, ocorrerá uma mesa redonda. E um senhor teve o carro multado no dia 1º de agosto em Campos por guarda municipal, sob a alegação de que teria estacionado sem autorização em vaga reservada a idoso na Praça São Salvador. Ele não se lembra de ter praticado tal irregularidade. Com base no que diz a lei, o reclamante observa que o guarda teria sido, no mínimo, incoerente. Mix Notícias.
O novo salário mínimo é previsto como assunto polêmico da próxima terça-feira na sessão do Congresso Nacional durante votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Parlamentares de partidos de oposição adiantam que tentarão argumentar e aumentar o valor de R$ 1.040 defendido pelo governo. Uma das propostas oposicionistas deverá ser a volta da política de reajuste do salário mínimo vigente entre 2005 e 2019, que considera a inflação e a média de crescimento dos 2 últimos anos. Medidas de desburocratização e simplificação de processos para empresas e empreendedores estão sendo propostas na medida provisória conhecida como MP da Liberdade Econômica, aprovada ontem no Senado. Alterações em regras trabalhistas geraram muitas críticas de parlamentares durante as análises. A aprovação só aconteceu depois de acordo para suprimir do texto artigos que extinguiam restrição a trabalho aos domingos. O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar no início da próxima semana. Diante das queimadas na Amazônia, ex-ministros do Meio Ambiente iniciaram uma mobilização para pedir ao Congresso Nacional que faça uma espécie de moratória a projetos considerados antiambientais e crie uma comissão para debater medidas de combate ao desmatamento. A ex-ministra Marina Silva disse que a proposta será apresentada nos próximos dias aos presidentes da Câmara e do Senado. E o governo pode anunciar hoje medidas para conter as queimadas da Amazônia. Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro pediu mobilização dos ministérios. Participaram da reunião os ministros da Casa Civil, Segurança Institucional, Defesa, Meio Ambiente, Relações Exteriores, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo e Agricultura. Mix Notícias. E vamos às cotações. Dólar comercial em alta de 1,01% ao dia, cotado a R$ 4,07. Fonte Valor Econômico. Arroba do boi gordo estável, negociada a R$ 143 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. E o açúcar cristal saca 50 quilos, cotado a R$ 59,85, com menos 0,84% ao dia. Fonte CPE Exalc. A produção de etanol no Brasil deverá atingir 31 bilhões e 600 milhões de litros neste ano, uma queda de 4,6% de acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento divulgado ontem. Deste total, 30 bilhões e 300 milhões de litros serão produzidos a cana-do-açúcar e o restante, 1 bilhão e 35 milhões de litros, sairá do milho. O melhor mix. Juntos no melhor mix. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve aguentar calado derrotas e desautorizações públicas a que vem sendo submetido pelo presidente Jair Bolsonaro. O chefe do executivo terá que assumir o desgaste de demitir o ministro mais popular da esplanada se quiser ver Moro fora do governo e, claro, explicar os motivos da demissão. Quem diz isso são pessoas que convivem com o ministro. Procuradores da República que atuam na área ambiental rebateram ontem as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que disse, sem apresentar provas, por 2 dias consecutivos, que ONGs estariam por trás do aumento das queimadas no Brasil. Para o coordenador da Câmara do Ministério Público Federal, que cuida de crimes ambientais, subprocurador-geral da República, Nível de Freitas, a declaração foi um despropósito. Mix Notícias. O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, apresentará seu relatório na próxima semana. Gereissati acompanhou as audiências públicas de ontem na Comissão de Constituição e Justiça e afirmou que as discussões se estenderam, o que motivou a decisão de passar o fim de semana trabalhando no relatório. O presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, havia afirmado que o relatório seria entregue hoje, conforme acordado com o próprio relator. Em reunião ontem com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Vladimir Aroldi, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu que a PEC paralela da reforma da Previdência trate exclusivamente de novas regras para o regime de previdência de servidores de estados e municípios. A proposta está sendo preparada por senadores para que a proposta de reforma da Previdência em discussão no Senado não retorne para a Câmara se for alterada.
Juntos o melhor mix. Mix. E vamos ao esporte, vamos ao futebol. Ontem pela Copa Sul-Americana, o Fluminense empatou com o Corinthians em 0-0 e a decisão da vaga para as semifinais da Copa vai ser na quinta que vem no Maracanã. Já pela Taça Libertadores, o River Plate venceu o Cerro Porteño por 2-0 e abriu vantagem na corrida por uma vaga nas semifinais da competição. E neste domingo, já pela 16ª rodada do Brasileirão, o Vasco vai receber o São Paulo em São Januário às 4h e o Flamengo vai até o Castelão às 7h enfrentar o Ceará na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. Juntos. O melhor mix. E agora nós vamos às ruas e algum ponto da cidade com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix 100.7 vai conversar com o Dr. Paulo Irano e o assunto não poderia ser outro: a greve do Sistema Público de Saúde. Dr. Paulo Irano, como o senhor analisa essa situação? Olha, essa situação está muito crítica e extremamente vulnerável, né? Colocando a população da nossa cidade em risco, essa é a verdade. Isso nos preocupa muito como cidadão, como médico e como conhecedor do sistema dessa assistência. Neste momento de radicalismo da greve, temos que diminuir essa pressão, negociar imediatamente o retorno à assistência à saúde do nosso município. Isso vem acontecendo por conta de dois eixos, basicamente, que norteiam a assistência. Primeiro, saber por que os médicos interromperam as suas atividades em estado e entraram em estado de greve, na verdade. Essa interrupção foi por falta de condições de exercer a medicina plena, de dar uma assistência adequada à população. E, ao mesmo tempo, essa falta de material, falta de insumos, de medicamentos, de estrutura em si dos hospitais, principalmente dos nossos dois grandes hospitais públicos, levaram a essa interrupção. Como também que determinou esta suspensão foi exatamente a suspensão do pagamento dos salários dos médicos. Essas gratificações que se falam não tem nada de novo nisso, não. Essa gratificação está incorporada praticamente na vida dessa população do foco dos médicos há mais de 10 anos. Então não é nada novo, ninguém está pedindo nada novo. A população precisa da assistência. O município precisa sentar e, na verdade, o senhor prefeito tem que sentar ele e assumir isso e dizer: vem cá, qual é o problema? Então tá, nós vamos retornar, vamos pagar e vamos estruturar de novo essa rede. Acertar um termo de compromisso aí, um termo de ajuste e vamos resolver. Todas essas outras situações que existem, né, em que o ambulatório, isso, eu acho que isso tudo só vai modificar com muito trabalho. É sentar todo mundo à mesa, é chamar à mesa todos os segmentos, a sociedade civil, até a própria, né, o sindicato, o Conselho Regional de Medicina, para nortear essa modificação que, se for necessária, poderá ser perfeitamente executada. Mas, no momento, a gente está tratando de vidas. A gente está colocando em risco vida de pessoas. E não tem custo isso, não tem valor para dimensionar. Então, há uma obrigação, no momento, de se tentar distensionar isso e resolver. Tem que voltar a assistência à saúde do município. Não podemos continuar como está. Eu acho que essa é a minha posição, este é o pensamento, eu tenho absoluta certeza de 100% dos médicos. Ninguém está com exigência nenhuma, absolutamente nenhuma exigência absurda, nenhuma. Querem simplesmente ter condições para trabalhar e querem receber pelo seu trabalho. Simples assim. Eu acho que é perfeitamente solucionável, desde que haja vontade política e determinação para que seja feita da melhor maneira possível e, logicamente, atender a nossa população, que é o dever do prefeito. Obrigado, doutor Paulo Irano. A gente volta com mais informação a qualquer momento aqui na Mix 100.7. Você ouviu Mix Notícias.